Hebreus, capítulo 3. Verso 1 ao verso 6, nós estaremos lendo. Acredito que boa parte de vocês acompanharam a nossa proposta de ministração para esta noite, que é nós podemos responder uma pergunta: quem deve entrar na casa? E eu quero, a partir de alguns textos bíblicos, analisar para você aonde nós devemos estar, o que é essa casa e qual é a consequência de não estar neste ambiente também. E eu quero, de antemão, responder a você: não há lugar melhor para você estar, senão na casa. Entenda isso como um espaço físico, entenda isso como um espaço espiritual, mas esteja em um ambiente onde se proclame, onde se fale da glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de Hebreus, capítulo 3, versos 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, este momento de condução da Tua palavra, de ministração, ó Deus. Ó Pai querido, um tempo onde nós sabemos que o Senhor fala conosco através, ó Deus, da exposição das Escrituras, e nós cremos que o Senhor vai falar, ó Deus, e inundar os nossos corações nessa noite. Permita-nos, ó Pai, sermos alcançados pela revelação das Escrituras, ó Deus, a ponto de nós sairmos daqui, ó Pai querido, transbordantes, praticando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Quem deve entrar na casa, né? Vocês perceberam que uma primeira instrução que nós recebemos aqui a partir do texto que nós lemos é que nós somos a casa. Nós somos o receptáculo do Espírito Santo. Em nós Ele habita. O verso 6 desse texto que nós acabamos de ler diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Mas esta casa só somos nós com uma condição: se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Não há um ambiente para o Espírito Santo sem a condição de ser uma casa, um ambiente onde Ele possa morar. Não dá para coadunar uma vida fora do projeto de Deus e querer ser a casa do Espírito Santo. Não dá para poder fazer links com aquilo que o mundo oferece, com a proposta maligna, e assim querer ser a casa de Deus. Se você tem como estrutura da sua vida ser uma casa, ser um ambiente onde o Espírito Santo de Deus mora, há necessidade de um apego firme ao nosso Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós amamos acima de todas as coisas. Ser casa, queridos, é exatamente esta afirmação: um lugar para habitação, um espaço a ser preenchido. E sem essa finalidade, a casa perde o seu sentido. Nós não temos uma casa apenas por ter, ou um ambiente apenas para ser. Alguma coisa nós queremos nessa casa, quer seja uma renda extra com aluguel, ou então necessariamente um ambiente que nós decoramos ao nosso bel prazer, um ambiente onde nós deixamos cada vez mais acolhedor, um ambiente onde nós, quando vamos receber alguém, tratamos de considerar como o espaço mais agradável possível. Algumas das irmãs têm o hábito de colocar xícaras diferentes para o café, arrumam uns negócios para pôr os pratos em cima, só para sujar, irmão, nem precisava. Como é que é o nome daquele negócio mesmo que usa? Que põe um prato em cima? Olha o nome, soufflé. Gostou? O meu francês é muito bom. É o soufflé.
porque aquilo tudo deixa bonito, deixa agradável, torna o ambiente um tanto quanto mais aconchegante. E nós, irmãos, olhamos para isso e devemos nos questionar: quem deve entrar na casa? Porque a lógica aqui é assim, olha, se eu me apego ao poder do Espírito Santo, se eu estou conectado a Jesus, necessariamente eu sou a casa de Deus, eu sou o ambiente onde o Espírito Santo de Deus mora. Mas se eu não estou em Jesus, se eu não estou conectado com Cristo, esta casa, este ambiente é morada de alguma outra coisa. Não existe meio termo, ou é ou não é, ou está ou não está. Ou você é casa de Deus, ou você é casa do inimigo. A morada do inimigo faz com que nós perdamos, irmãos, a noção de quem nós deveríamos ser diante de Deus. E é esta a proposta aqui nessa noite: você cada vez mais abrir o seu entendimento, para você não sair deste ambiente de glória, onde você é a casa de Deus, onde você é o ambiente onde Deus deve estar habitando e morando em nome de Jesus. Primeiro nós faremos uma análise quanto a esta afirmação: eu sou a casa. Ser casa é a experiência do ser humano que entregou a sua vida para Jesus. Não é apenas, irmãos, conhecer Jesus de ouvir falar, é entrega, abandono das condutas que não agradam ao Senhor e decisão de ter a sua vida crucificada com Cristo, pois agora já não vive mais você, mas Ele vive em você. O texto base para isso, Gálatas capítulo 2, verso 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você tem no seu coração a afirmação de quem você é, você pode ler esse texto para você mesmo. Coloca o texto para mim aqui, por favor, Maria. Você é casa? Você é ambiente da glória de Deus? Porque eu quero convidar você a ler comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas, não é esse texto não, Maria, né? Perdão, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Olha só, irmãos, é a afirmação de quem você é e do que você deveria ser, caso você não seja. Leia tu junto comigo e vamos analisar isso. 1, 2, 3. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ler isto é a afirmação de quem você é, querido. Ler isto é você poder dizer no seu coração que não há espaço para as ações mundanas, para o maligno. A casa foi preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez que a casa é um receptáculo do Espírito Santo, já não há condenação, pelo contrário, há salvação, porque o Filho se entregou por você na cruz do Calvário. Ser casa é essa experiência, você ter entregado sua vida a Jesus. Ser casa é a compreensão de que todos somos templo do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Ou seja, irmãos, se você não sabia, você está sabendo agora. Eu estou te contando. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna templo do Espírito Santo de Deus. O culto não acaba aqui agora às 20h30, às 20h40. O culto continua porque o templo continua racionalizando um tempo de celebração ao Senhor em todo e qualquer lugar que você coloca a planta dos seus pés. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você podia falar para quem está do seu lado assim, pergunta para ele assim: você é templo? Responde aí para quem está perto de você. É ou não é? Vamos ser mais práticos. Pergunta para ele assim: Jesus mora em você? Eu vou te explicar mais ou menos o que é ser isso. Ser casa, irmãos, incorre em 3 aspectos. Primeiro, estrutura. Lucas capítulo 6, versos 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e colocou alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa.
Ser casa, irmãos, é você ter estrutura. É você ter uma conexão com Deus baseado nas Escrituras, porque aqui a estrutura está em conexão com a prática da palavra. Nós ouvimos a palavra de Deus, a pomos em prática e aí isso nos gera estrutura. Vem o vento que vier, vem o abalo que vier, vem a decepção que vier, você continua firmado na presença de Deus. Ser casa é você ter isso, a estrutura que te coloca à disposição de viver um viver santo, inclusive. Pastor, como é que faz para ser santo? Entregue a sua vida para Jesus e mude os teus comportamentos. É estrutura, irmãos. Olha, preste atenção, porque a falta de estrutura, ela vai destruir você. A falta de estrutura vai te condenar. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, que casa? A casa desestruturada. A casa caiu e a sua destruição foi completa. Por isso que o ambiente casa tem relação com Jesus, com Ele estar morando dentro de você. Ele é a rocha a qual nós nos estruturamos. Então, uma vez que nós somos estruturados em Jesus, nós somos a casa de Deus. Em segundo lugar, ser casa incorre no endereço. Quando alguém te vê, quem você representa? Vocês já perceberam que o Igor e o Alcides hoje estão bem representados aqui, não? Você olha de longe e vê os meninos, e é a B no Alvorada do Sul. Eu estou falando do visual, é claro, mas eu estou falando principalmente da visão comportamental. De quem você é no ambiente que você está, e é um ambiente inóspito quanto à presença de Deus. Porque ali vai representar, trazer uma representatividade. O seu arroba deve ser assim, @Jaimin de Deus. Te dei essa moral, que é o meu sobrenome. Você percebeu isso aí, né? O seu arroba precisa ser homem de Deus, mulher de Deus, servo do Deus Altíssimo, aquele que faz e cumpre a vontade do Criador. É o endereço. Lucas capítulo 9, versos 23 e 24, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O endereço aqui é perder a vida e ganhá-la em Jesus. Lucas capítulo 9, os versos 18 e 20 agora. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos, e então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu o que, igreja? Cristo, o Filho de Deus. Dependendo do ambiente que você chegar, você perguntar quem você é, que adjetivos que te darão, irmão? Qual será o seu arroba? Quem será você naquele ambiente quando você chegar? Imagina você chegar no meio da roda dos seus colegas. Às vezes você está com Jesus há pouco tempo aí. Você chegar hoje lá e perguntar assim: quem dizem por aí que eu sou? Será que terão a mesma visão que Pedro teve? Você é um menino de Deus, hein? O Davi, filho de Deus. Menino bom, crente em Jesus, servo do Altíssimo. Partidão para casar, né, Davi? Fala amém, filho. Amém. Filho de Deus. Ou então vou chegar lá e perguntar assim: quem dizes que eu sou? Você não vale R$1. Será que é isso que nós estamos colocando em nós, dentro do nosso contexto de endereço? Nós somos pessoas que são bem vistas, bem apropriadas como homens e mulheres de Deus? Ou nós somos pessoas que estão desprovendo o Evangelho, descaracterizando a graça de Deus? Não, irmãos. Se nós somos casa, o nosso compromisso é sermos pessoas vistas como servos do Deus Altíssimo. O nosso endereço está em representarmos Jesus Cristo acima de todas as coisas. Você nega a si mesmo. Os nossos desejos, irmãos, são satisfatórios e bons, hein? Eu não sei você, mas olha, quando eu desejo um negócio, eu fico assim, tão maravilhado quando eu conquisto. Dá aquele prazer, aquela satisfação, e você fala assim: nossa. Mas tem hora que Deus não nos satisfaz, porque sabe que aquilo que nós queremos pode confrontar com aquele desejo que nós estamos de tê-lo dentro de nós, a representatividade do Filho em nós. É melhor você abandonar esse endereço. Estão querendo colocar você em outro endereço. Você vive nos pés da cruz. Você negou a si mesmo, tomou a sua cruz e agora você o segue. Não saia da cruz de Cristo. O inimigo, a proposta do mundo é tirar você desse ambiente. Mas o que Deus quer colocar em mim e em você é o desejo, a satisfação de viver a obra de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, o que incorre em ser casa? A organização.
Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. O contexto de 1 Coríntios capítulo 14 é a organização do culto. Tudo deveria ser feito com ordem e decência. Sabe, irmãos, eu contei isso aqui uma vez na igreja, que meu pai foi orar por uma pessoa, e essa pessoa ficou numa situação complexa, e Deus deu um insight para o meu pai, e ele disse para aquela pessoa, ele estava numa mesa assim, e ele ia servir um café para aquele colega, e meu pai bagunçou a mesa toda, de propósito, e falou assim: vou ali fazer um café e volto. E nesse momento meu pai, enquanto ia fazer no café, ele estava ali, organizando, colocou a Bíblia no lugar certo, os copos, arrumou a mesa, esticou, né? Se é que nem a gente que tem toque, fica arrumando até as linhas do negócio para não ficar torto. E aí, quando meu pai voltou, ele tinha acabado de arrumar a mesa. E quando meu pai olhou para ele e falou assim: enquanto você não fizer o que você fez aqui com a mesa, você não vai ter o seu casamento restaurado. Naquele momento aquele homem ficou endemoniado. Meu pai expulsou aquele demônio, e aquele homem foi liberto, porque ele organizou a vida dele. Ele até conhecia Jesus, ele até conhecia o projeto de salvação, mas ele ainda não tinha se colocado à disposição de uma vida organizada. Nós queremos, irmãos, ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, queremos, mas de qualquer jeito não existe habitação. Deus não é Deus de desordem. Se está errado, resolve. Irmãos, eu não vou nem falar para você o que é coisa errada. A gente podia elencar uma série de coisas, mas olha para você agora. Não fica pensando no irmão, não. Olha para você, pensa em você. O que precisa ser transformado e mudado? O que precisa ser moldado na sua estrutura, na sua casa, na sua família? O que precisa ser renovado em você? Isso precisa ser organizado diante do Senhor. Porque a pergunta agora se responde. Depois de você entender a estrutura, depois de você entender o endereço, depois de você entender o conceito de organização, este conceito que implica em você ser casa de Deus, você precisa responder a pergunta: quem deve entrar na casa? Se você estiver estruturado, identificado no Senhor, se você estiver, queridos, vivendo uma vida organizada diante do Senhor, diga a Ele: bem-vindo Espírito Santo de Deus, faça morada em mim. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, somos casa de Deus, mas o contexto de casa de Deus, como diz no livro de Hebreus, é se nós nos apegamos firmemente ao Cristo que nos salvou. Irmãos, nós sabemos o que precisamos melhorar. Eu sei, sei. Minha mulher me lembra todo dia ainda para ajudar. A gente sabe o que a gente precisa fazer para viver uma vida que agrada ao Senhor. A gente sabe o que a gente precisa fazer para poder mudar os nossos comportamentos. Quem deve entrar na casa é o Espírito Santo. Se o inimigo estiver rondando a sua vida, se o inimigo estiver sondando os seus pensamentos, olha aqui, ele não tem poder de entrar aí. Vá para o secreto, fale com Deus no secreto, porque Ele vai te abençoar lá neste ambiente, em nome de Jesus. Mas tenha uma vida de estruturação, de identificação e de organização no Filho de Deus. Abra sua Bíblia agora, por favor, no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler esse texto juntos, porque é um outro contexto de quem deve entrar na casa. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 16 a 27. E preste atenção, porque a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, agora é incumbido a nós a responsabilidade de expressar isso a outros em nome de Jesus. Então o texto vai nos dizer, no livro de Lucas, capítulo 14, versos 16 a 27. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o Senhor ordenou, foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo:
Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha que ideia interessante que Jesus teve quando foi apresentar quem deveria entrar na casa. Nós saímos, irmãos, agora de um ambiente extremamente sobrenatural. Nós somos casa de Deus, somos filhos de Deus, somos o receptáculo do Espírito Santo, em nós habita a essência do Deus poderoso. Mas agora há um outro ambiente em que nós nos reunimos, que nós também chamamos de casa de Deus, porque este ambiente promove, através de nós, do Espírito Santo que habita em nós, o primeiro ambiente que nós chamamos de casa, que é sermos templo do Espírito Santo e convidarmos outros a serem templo do Espírito Santo de Deus. Jesus usa desta parábola para poder argumentar ao coração das pessoas. Foi feito um grande banquete, a comida é boa, a coisa foi feita com qualidade, houve oração envolvido, houve ensaio envolvido, houve relacionamento de pessoas envolvido, houve interação para que este ambiente fosse criado, um grande banquete para a sua vida. Quem está falando conosco nesse grande banquete? Quem está disposto a nos alimentar nesse grande banquete? O próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Quando Jesus expõe isso, ele está dizendo: olha, tem algo preparado, maravilhoso. Então Jesus usa do seguinte argumento: vai lá chamar o pessoal que foi convidado. É por isso que às vezes, irmãos, eu não pego muito no pé para vir na igreja, não. Não, vem, você foi convidado uma vez. Se quem sabe você não vem, você se enquadra neste ambiente aqui, de alguém que está desprezando um grande banquete. Eu não estou falando que os nossos cultos são os melhores do universo, mas estou falando que aquele que nós vimos aqui servir, sim, ele é o melhor em todas as coisas. Esse culto é para Jesus, esse culto é para louvor e glória do nome do nosso Deus. E quando há um convite para um grande banquete e a gente despreza este convite, nós estamos incorrendo em um problema gravíssimo. Ao ponto de, quem sabe, ouvir uma frase como essa: esses que foram convidados não experimentarão do banquete. Sabe, irmãos, é uma questão de você se corresponsabilizar com a ação e não de se desculpar. Pastor, eu tenho uma série de serviços para fazer. Eu acabei de casar. Não, eu acabei de comprar algumas coisas. Não, eu estou cansado. Não, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu não estou dizendo, irmãos, entenda isso em nome de Jesus, eu não estou dizendo nem cobrando você a estar em um ambiente que você não quer estar. Não é isso. Mas eu queria que você entendesse que quando você está aqui, pessoas são abençoadas pela sua presença aqui. É o contexto da casa. Não é o contexto de apenas você ser casa, mas de você ser um ambiente, a partir da comunhão entre os irmãos, que receba pessoas, que traga pessoas a conhecer o Evangelho de Cristo. Quando você saiu da sua casa hoje, alguém ficou te observando. Lá vai. O Gui e a Maria estão indo para a igreja. Quem diria? Eu achei que era só beach tênis. Não, é crente em Jesus. Olha, mas como assim? Essa pessoa serve a Jesus? Eu não sabia. A casa está indo promover um ambiente da glória de Deus, ou seja, o ambiente que está dentro dele, da casa. O grande banquete foi preparado. Agora, irmãos, você está que nem os convidados, arrumando desculpa? Não, pastor, hoje não dá, eu estou com dor na joanete. Pastor, relampaguejou no domingo, 7 horas da manhã. Eu falei, não vou para o culto à noite que vai chover. A gente tem uma série de argumentos, e às vezes argumentos até válidos. Mas, irmãos, o argumento que é destroçado, destronado, é Deus sondando o teu coração e sabendo se você está prevalecendo o seu coração a ser uma casa autêntica, ao ponto de você valorizar a casa que você se reúne com seus irmãos. Ser casa, irmãos, não é só o ambiente que você está na sua casa, é você vir refletir isso em um tempo de comunhão com os seus irmãos. Nós precisamos parar de dar desculpas.
Quando a gente sai de casa para adorar a Deus, os nossos filhos são ministrados a partir disso, irmãos. Queridos, eu estava aqui hoje, dobrei meus joelhos para orar, e o meu filho, ele vem comigo mais cedo para a igreja, as meninas vêm de carro depois. Eu estou aqui com meus joelhos dobrados, e o meu filho falou assim na oração dele: Papai do céu, me ajuda a ser obediente em tudo. Eu comecei a chorar e falei: Senhor amado, o que eu estou ensinando para esse menino? Aonde eu vou chegar, ó Pai, com esse garoto? Que eu vejo uma graça de Deus tão grande na vida do meu filho, irmão. Meu filho tem 5 anos. Mas você percebe, porque quando ele começou a orar isso, eu pensei exatamente nesse texto, onde eu falo que desculpa que eu ia arrumar. Quando eu chegasse no céu e falasse: Senhor, eu não fui no culto, e Deus falasse: naquele dia o seu filho de 5 anos estaria orando, pedindo a mim que fosse obediente em tudo que ele pudesse fazer. Eu falei: Deus, me perdoa pela minha negligência. Me perdoa pelas quantas vezes eu disse não para o Senhor, quando o Senhor me convidou para orar, quando o Senhor me convidou para ler a palavra, quando o Senhor me convidou para estar em um ambiente de culto, e eu disse não por causa da minha natureza pecaminosa, por causa do meu eu, por causa daquilo que eu queria fazer, quem sabe, ó Pai, algo que fosse inútil, algo que fosse fútil. Sabe, irmãos, quando eu vi meu filho orando aquilo, eu falei: pô, obrigado, Jesus, porque eu não negligenciei ao convite do banquete. Às vezes você pode perguntar, mas pastor, o senhor é o pastor, o senhor tinha que estar na igreja mesmo, mas eu sou pastor, se eu quiser cancelar o culto e ficar em casa, eu cancelo. A natureza pecaminosa faz isso com a gente, irmãos. Tem hora que a gente prevalece com aquilo que é o nosso desejo e perde a oportunidade de ver coisas sobrenaturais acontecendo. Irmãos, às vezes a gente não sabe por que tem muita coisa acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente não entende por que a casa não está cheia da presença de Deus. Eu estou falando da sua casa, do ambiente familiar. É porque você às vezes está priorizando coisas que não têm relação com a vontade de Deus, irmão. Tudo em você glorifica o mundo. Tudo é pela modinha. O quanto de irmão, gente, que eu vi postando: nós vai descer para o BC, para BC lá, que desgrama que era aquilo. Eu falei: mas o que é isso, gente? A coisa é tão grave que se a música dissesse: nós vamos descer para o inferno, tinha crente postando aquela imundícia porque está na moda. Aí depois vem: ai pastor, não sei o que está acontecendo na minha vida, meu filho não quer vir para a igreja. Mas você, na primeira oportunidade, negligencia o banquete, negligencia a oportunidade de estar na presença de Deus, de ouvir a palavra. Tem gente que vai sair daqui bravo comigo, porque eu acabei de falar isso. Mas o Espírito Santo depois te pega em casa assim, vai te moer, em nome de Jesus. Irmão, se nós não abrirmos o nosso entendimento, nós não vamos fazer parte do banquete. Se nós não abrirmos espaço para a fomentação da palavra de Deus em nós, o falar do Espírito Santo de Deus através de nós, nós não vamos fazer parte do banquete. Porque é o seguinte, queridos: o pastor, os irmãos da igreja, os seus familiares têm paciência com você. Eles não vão te obrigar a estar nesse momento de culto. Mas a gente se esquece quem é o Deus que nós servimos. E é por isso que é necessário falar essas coisas num ambiente de culto. O nosso Deus é amor, queridos. Mas o nosso Deus também tem um outro atributo que nós não consideramos, chamado ira. Ah não, pastor, isso não vai pegar em nós. Vai ter muita gente que vai chegar no céu, vai olhar para ele e falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque não quis fazer parte do banquete. O ambiente casa, irmãos, ele encontra-se em nós pelo poder do Espírito Santo e depois através de nós para conquistar outras pessoas a Jesus. Ou nós abrimos o nosso entendimento para uma conversão genuína, verdadeira, ou nós vamos continuar sendo uns cristãos meia boca que finge que conhece Jesus, mas na verdade não é templo do Espírito Santo de Deus. Você só consegue reverberar, irmãos, o Espírito Santo de Deus se você tiver ele como evidência na sua vida. Olha como que Jesus atribui nessa parábola: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Às vezes nós estamos esperando, irmãos, que a casa se encha com aquilo que nós consideramos de mais importante na sociedade. Oh não, porque a pessoa é um outro nível, né? Vamos trazê-lo para cá.
Você sabe o que Deus quer mesmo? Às vezes você manco, aleijado, cego, às vezes nós, pela nossa conduta pecadora. Às vezes hoje você olhou para as coisas que não deveriam. Às vezes você estava lá no celular, lá, ó, ninguém estava te vendo, você viu porcaria, sabe o que aconteceu? O pecado cegou você. Às vezes você estava andando por caminhos que você não deveria caminhar, e achando que estava andando no caminho de Deus, sabe o que aconteceu? O pecado aleijou você. Às vezes nós falamos coisas que nós não deveríamos falar, e aí o pecado nos deixou mudos. E aí vem a palavra de Deus e fala assim: a casa é para os aleijados, para os pobres, para os cegos, para os mancos, para os mudos, para todos aqueles que reconhecem a sua conduta pecadora. Deus estava olhando para as pessoas desprezadas da sociedade e trazendo eles para ter um encontro real com o Filho de Deus. Enquanto alguns estavam esperando que a igreja, estavam esperando que a casa fosse um ambiente de algumas pessoas apenas de um grupo, apenas de uma sociedade, Deus estava dizendo: procure todos aqueles que reconhecem os seus pecados. Reconhecem os seus pecados. Nós somos pecadores, amém ou não? Amém. Nós somos pecadores. Se você reconhece o seu pecado, você tem uma situação a fazer: arrepender-se. Pastor, mas eu não sei como resolver isso. Vá para os pés da cruz, você precisa negar a si mesmo, abrir mão de quem você é, para que Cristo seja tudo em você. Olha como que Deus olha para nós, irmãos. Nós somos passíveis para estar na casa, se nós reconhecemos as nossas mazelas. Este é um primeiro grupo que Deus quer que entre na casa: os desprezados pela sociedade. Não, mas olha, aquele lá, eu não conheço ninguém, irmãos, que é crente assim, que sabe, olha como ele é crente. Eu duvido que você já não ouviu falar mal do pastor aí na cidade. O pessoal fala mesmo. Eu vou falar um negócio para vocês: tem coisa que é verdade, viu? Mas é pecador, vai fazer o quê? O pastor é brabo, às vezes eu sou mesmo. Viu, minha mulher, eu sou brabo, irmão. Menos que ela, mas sou brabo. Tem coisa que é verdade, a gente tem que reconhecer. Só que o que tem que prevalecer é você ir para o encontro com Deus na casa. Jesus olha para tudo isso, vê o grupo de desprezados, e ele fala assim: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aqui Deus convida um segundo tipo de pessoas a estar na casa: os persuadidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não fala que o reino de Deus é tomado à força? Sim ou não? O reino de Deus é tomado à força. Nós não vamos pegar o povo lá pelo laço e trazer enforcado no pescoço, não é esse o contexto. O contexto é você ir para a batalha espiritual. A persuasão do Espírito Santo acontece através de você, quando você está em oração. Irmãos, nós sabemos que Deus tem controle de nós através da oração. Na oração nós falamos com Deus, mas quando nós estamos em oração, nós representamos Deus em todas as nossas ações. Viu a diferença? Uma coisa é você estar na oração, outra coisa é você estar em oração. Na oração você é crente em Jesus, em oração você representa Jesus. Através de você pode acontecer um ato de persuasão. O Espírito Santo pode transformar o caráter de alguém por causa da sua vida de oração, em nome de Jesus. Deus quer ter um encontro com aqueles que vieram persuadidos pelo Espírito Santo, ou como diz o texto, obrigados a partir de uma vida de oração. O reino de Deus é tomado à força, e eu e você, que eles somos usados para trazer pessoas ao conhecimento de quem é Jesus. Coloque a sua vida à disposição para a glória do Senhor. O terceiro grupo de pessoas que Jesus quer ter um encontro aqui dentro, na casa, são os discípulos autênticos. Ele diz no verso 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Você é discípulo de Jesus mesmo? Porque às vezes nós estamos tão apegados, irmãos, a tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, inclusive algum ente que foi querido. Pastor, meu marido não quer participar do tempo de celebração, a minha família. Irmãos, vai chegar alguns momentos que você vai ter que priorizar a família, mas ainda assim a prioridade é Deus. Ainda assim a prioridade é o mover do Espírito Santo de Deus. Eu não estou fazendo apologia a você abandonar a sua casa, mas nós temos testemunho aqui na igreja.
A irmã chegou em mim um dia e falou: pastor, eu vou ter que ficar em casa. Eu vou falar o nome da irmã, que é a Luciana e o Kleber. Esse Kleber dava um trabalho, irmão, você não tem ideia. Ô gurizinho, brincadeira, Kleber. A irmã Luciana chegou em mim e falou: pastor, eu não vou poder vir esse final de semana na igreja não, porque meu marido vem de vez em quando para cá, ele trabalhava fora. Eu falei: irmã, então faz o seguinte, no próximo final de semana a senhora está proibida de estar na igreja. Ela: como assim, pastor? Eu falei: vai ficar com seu marido. Ela sempre priorizou o banquete, sempre esteve na igreja, a convicção de fé dela era autêntica. Eu falei: a senhora está proibida, vai ficar com seu marido. Aí naquele final de semana, a cadeirinha dela ficou vazia, né? Eu falei: rapaz, a irmã não veio mesmo, é obediente. Eu acredito que foi umas 2 ou 3 vezes, né, Lu, que isso aconteceu. Que o Kleber vinha, nós tínhamos medo do Kleber, o Kleber olhava para o Kleber e falava: esse cara é bravo, parece, né? Tem um coração mole, chora à toa, chora à toa. Eu sei que um belo dia a Luciana sai para vir para a igreja. Quer dizer, pelo contrário, eu lembro que a história foi assim: quando ela estava sentada e já ia pôr um Netflix para assistir com o Kleber está arrumadinho. Vamos para a igreja, Luciana? Como assim? Vamos para a igreja, né? Você tem que ir para a igreja, mulher. Chega a Luciana com o Kleber na igreja e o pastor só aqui, ô glória. Irmãos, passou alguns dias, o Kleber chega em mim e falou: pastor, eu estou aqui no culto. Falei: irmãos, semana que vem é dia de batismo, uma grande festa, ô glória e tal. O Kleber chegou em mim: pastor, o que foi? Eu vou me batizar. Eu falei: moço, como assim? Peraí, que negócio que é esse? E eu não quero que conta nada para a mulher não. Eu falei: então peraí, vamos chamar o SAMU, deixar aí na frente, que a menina ela vai ter um troço aqui. Rapaz do céu, nós armamos uma casinha, coisa linda. Luciana pulava dessa altura aqui. Eu não sei se eu olhava para o Kleber entrando, a Luciana pulando e com medo dela se machucar. E glória a Deus e aleluia. Presta atenção numa coisa, irmãos. Nós não fazemos apologia para você abandonar a sua casa, pelo contrário. Mas cuidado onde você está firmando a sua fé. O Kleber hoje é um servo de Deus. Eu já ouvi falar que o Kleber tem dia que ele arrasta a Luciana para a igreja. Isso não pode desprezar o ambiente do banquete. Não é porque alguém não quer participar deste momento autêntico que você vai ser um discípulo meia boca. Você precisa continuar a ser discípulo de Jesus em qualquer ambiente que você esteja. Deus quer ter um encontro com os discípulos dele aqui na casa. A casa está sendo aberta para os desprezados. A casa está sendo aberta para os persuadidos pelo Espírito Santo. A casa prioritariamente tem que ter discípulos autênticos. Senão esta segunda classe não vai ter quem os convide. Os discípulos são servos de Jesus. E o Senhor da casa aqui mandou quem buscar os desprezados? Quem obrigar as pessoas a vir para a igreja? Quem que ele mandou buscar? Os servos. Sem você aqui a igreja não vai andar e não vai encher. Mas às vezes nós estamos esperando acontecer um milagre. Não vai acontecer, pastor. Eu sei que o senhor está fazendo as lives aí. Não, irmãos. O nosso relacionamento interpessoal faz pessoas virem ao encontro de Jesus. Discípulos autênticos devem estar na casa. O ambiente de casa só tem um objetivo, que é salvar toda a humanidade. No livro de Tito, capítulo 2, verso 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Quem prega a graça de Deus, quem prega o poder do Espírito Santo, quem prega a palavra que somente ela liberta, eu e você, discípulos autênticos. E o nosso texto famoso, que a maioria de vocês conhece de cor e salteado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou todo o mundo, amou o mundo inteiro, e eu e você somos propagadores dessas boas novas.